Terminado o comunicado de lideranças, passamos ao comunicado de parlamentares. Mas antes, solicito ao deputado Geraldo Magela que assuma a presidência do trabalho. Em razão do deputado não poder assumir agora, começamos aqui o comunicado de parlamentares. Primeiro inscrito, deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público presente, em 27 de agosto de 1977, já decorrido, pois, quase 2 décadas, aconteceu em Brasília uma tragédia que impressionou o país. Tragédia e ato de heroísmo. No Jardim Zoológico de Brasília, naquele dia, uma criança, o menino Adilson Florencio da Costa, caiu no Poço das Ariranhas e começou a ser, por elas, ferozmente atacados. Tudo aconteceu em poucos segundos. As pessoas atônitas olhavam horrorizadas o impotente e o que passava pelo local. Naquele momento, o sargento Silvio Demar Hollenbach, por ali, com sua família. Naquele instante, em ato de grande arrojo, heroicamente atirou-se em meio aos ferozes animais, procurando atrair a sua atenção para salvar o menino. O sargento Silvio Hollenbach, liberando a criança de suas presas, garantiu e conseguiu jogá-lo para fora, salvando assim aquela criança. E é com muito prazer que hoje eu apresento um projeto de lei tornando o nome do Zoológico de Brasília de Sargento Silvio Hollenbach. É preciso esclarecer que esta criança hoje tem 31 anos de vida e tem 2 filhos e reside no Guará. Então, senhor presidente, quero convocar os senhores deputados aqui para que juntos possamos aprovar esse projeto de lei, porque assim estamos fazendo justiça a uma pessoa que deu a sua vida para salvar a vida de uma criança. Quero, na oportunidade agora, dizer para as pessoas que estão aqui, reivindicando as questões dos quiosques, que, como disse o deputado César Lacerda, eu, deputado João de Deus, vou votar favorável à regularização dos quiosques de Brasília. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Cafu. Deputado Antônio Cafu. Deputado César Lacerda. Deputado tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria aqui hoje falar como parlamentar das atitudes do governo Cristóvão. Eu fiz como o Ari Cunha faz. O Ari Cunha tem uma coluna chamada Visto, Lido e Ouvido, e que ele volta atrás no espaço e embaixo põe o que aconteceu alguns anos atrás. E eu vejo, meus amigos, o que está acontecendo no Distrito Federal. Cristóvão quer aumentar piso salarial, mas não aumenta. Grávida faz via crucis para retirar bebê morto.
Governador tenta conter crise na PM. Executado mais 2 PMs. Menor denuncia polícia por tortura. Agora veja, senhor presidente, uma reportagem do Cristóvão, com toda serenidade, com todo amor e tudo. O homem, se tivesse deixado, está aqui no Correio Brasiliense, ele teria comprado a esplanada dos ministérios. Quando ele comprou os 2 lotes, ele estava comprando a esplanada dos ministérios, está aqui, para quem quiser ver no Correio. Ele estava negociando, agora é vítima, talvez. Agora, como diz aqui o deputado Luiz Estevo, ele, por ser amigo da pessoa, ele não era tão vítima. Então, não deu 5 minutos aí não, tem 1 minuto só que eu estou falando. Era o seu, né? Então, eu venho hoje aqui para parabenizar 2 deputados. Primeiro deputada que eu quero parabenizar é a deputada Lúcia de Carvalho, pelo posicionamento dela de exigir maiores salários para os professores que estão ganhando, como está aqui no jornal, 300 e poucos reais. Está aqui, 230 reais ganha um professor por mês. Nós vamos incentivar a greve do professor que estiver ganhando 237. E vamos chamar a essa deputada destemida para ir na frente, nos ajudar na greve dos professores. Quero parabenizar o deputado João de Deus. O deputado João de Deus, pela garra que ele está defendendo a Polícia Militar. Extensivo ao deputado Marco Lima. O deputado João de Deus tem enfrentado problemas e mais problemas, de ver companheiros seus de farda, 9 caídos durante esse ano. Homens sérios, homens valorosos, enquanto no Rio de Janeiro, o policial militar que matou em defesa, hoje está sendo condenado nos Estados Unidos, país esse que dizimou os índios, não tem hombridade para falar da Polícia Militar do Brasil. País esse, os Estados Unidos, que matou a cacetete, um preto pela discriminação racial. Não são esses homens, esses americanos, que têm que interferir na nossa política, na nossa PM. Por isso eu parabenizo e faço um alerta ao deputado João de Deus. Permaneça de cabeça erguida, deputado. Veja o que está acontecendo. Vamos lutar junto para a dignificação da Polícia Militar. Quero também falar sobre a greve dos rodoviários que está se aproximando, senhor presidente. Nós temos aqui um sindicalista que hoje está na presidência provisoriamente. Ele defendeu e está defendendo o seu sindicato. Mas nós não vemos no sindicato do transporte urbano, dos rodoviários, igual imagem. E nós, os deputados de oposição, não vamos deixar acontecer mais greve no transporte urbano que prejudique a população. Nós vamos implantar nas greves a roleta livre. É o empresário que tem que pagar, é o governo que tem que pagar, e não o povo. E todas as greves, nós, os deputados da oposição, estaremos juntos com os grevistas, os motoristas que estão ganhando um piso salarial, mas estão sendo mal administrados por um sindicato que só vê a sua política da CUT. E nós iremos incentivar roleta livre. E não é o povo que tem que ficar nos pontos de ônibus esperando greve a passar. A roleta tem que ser livre, o povo vai andar de graça quando tiver greve, não irá faltar ônibus, os ônibus irão ter mais condições de levar o povo para o seu trabalho. E com isso, eu contarei com o auxílio também do sindicato dos trelhistas que estão aqui, para incentivar os professores. Diga aos professores, quando eles estiverem perto lá, visitando vocês, o salário de fome tem que acabar. E para isso a deputada Lúcia Carvalho desarquivou um projeto, o projeto de eleições dos diretores de escola. Esse projeto dessa valorosa companheira, que também está agora apoiando vocês, nós iremos até o fim. Iremos eleger os nossos diretores de escola. Nós iremos
colocar em greve todo professor de escola que estiver ganhando salário de fome. O professor não pode ganhar menos de R$1.000 por mês. Esse é o teto mínimo para um professor. Eu agradeço a presidência de ter tocado ali a campainha com tanta força e digo com sinceridade, nós juntos, nós os deputados de oposição, estaremos juntos. A greve no transporte urbano será de catraca livre. E também, senhores do Banco Regional, que estão em estado de alerta, não paguem cheque superior a R$50. É desse jeito que se faz greve, é não prejudicando os clientes. Vocês também estão ganhando pouco, devem entrar em greve, mas uma greve que não prejudique os clientes. Então, veja uma greve de não pagar cheque dessa forma. Vossa Excelência que concluiu seu discurso, em razão de ter extrapolado o tempo. Ao pedido tão bonito dessa presidência, eu agradeço e vamos catraca livre para todo mundo. Passo a presidência ao deputado Geraldo Magela. Conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Cláudio Monteiro. É o Cláudio? Conceda a palavra ao excelentíssimo deputado Cafu. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhoras e senhores aqui presentes. O que eu gostaria de abordar aqui agora me parece um tema contundente, complexo, delicado. Eu acabo de receber do deputado João de Deus uma pequena observação quando ele disse: o que você quis dizer ontem com relação à minha postura? O deputado João de Deus, o deputado Marco Lima, o deputado Cláudio Monteiro, o deputado Renato Rainha são homens oriundos de segurança pública. 2 policiais civis, 2 policiais militares. No sábado, uma pessoa me alertou para imagens de televisão. E no sábado, o jornal de maior audiência em termos de penetração na opinião pública, o Jornal Nacional, eu assisti estarrecido as imagens de um policial militar que, no limite da sua exposição diante do confronto, utilizou de um mecanismo não humano. Ele fez uma execução diante das câmaras de televisão para o país inteirinho, sumária. E, em seguida, correndo, voltou-se para a Câmara com uma arma de grosso calibre, alegando que aquele moço, arrastado anteriormente, algemado, teria ameaçado aquela pessoa investida de farda e que tinha a responsabilidade de coibir o ato lesivo, a tentativa do roubo. O deputado João de Deus, o deputado Marco Lima, têm vivido dias extremamente desagradáveis, momentos profundamente de tensão. A tropa, no Distrito Federal, vem vivendo o dissabor, a desgraça de perder companheiros de trabalho e de luta. Nós temos que trazer à baila essa discussão, porque violência não se resolve com violência. Eu queria dizer aqui de público que eu não concordo com o ato do deputado João de Deus, e infelizmente uma foto de jornal expõe
ele com uma arma para cima, e saiu em primeira página, ele depõe contra todos nós, ele expôs essa casa. Nenhum de nós quis tocar nisso. Nenhum de nós. O dia 1º de janeiro desse ano, quando nós fizemos um compromisso de juramento, esse ato é um ato que fere o decoro. Eu queria abordar isso distante daquilo, porque quero trazer à baila dessa casa a questão da violência. Nós não vamos resolver o problema da violência armando mais a polícia. É mentira. Nós não vamos resolver o problema da violência botando mais tropa na rua. É mentira. Nós só vamos resolver o problema da violência quando a gente combater e eliminar a causa dela, que é a desigualdade social. Aí é a violência social, o desemprego, a falta de escola, a falta de moradia, o aluguel desumano, escorchante. Aqui fora, nesse momento, tem homens e mulheres me ouvindo, que sabem do que eu estou falando, porque tenta batalhar no dia a dia, numa economia informal, porque a economia formal não tem emprego. E o que é pior, o salário mínimo é um dos mais baixos do mundo, da história desse país. Viver com R$70, ninguém vive. Ninguém vive, isso é escorchante. A violência social, esse país é um país que construiu sua riqueza em 350 anos de escravismo. 350 anos que negro foi tratado como animal, bicho noento, servia apenas para 15, 20 horas de trabalho por dia. Por isso, homens negros trabalhavam 10, 12 anos e depois virava mercadoria imprestável. Eu sou filho de origem negra, não vou esquecer que a minha bisavó foi comprada, foi tratada como mercadoria. A violência social e a violência física. Eu estou aqui tentando abordar um tema, porque o meu partido é contra a execução sumária, o meu partido é contra a tortura, o meu partido é contra os maus tratos, o meu partido é contra a pena de morte, o meu partido é contra o salário mínimo que esse país tem, o meu partido é contra a política habitacional que esse país tem, o meu partido é contra a estrutura fundiária que esse país tem, o meu partido é contra a indiferença, é contra o descaso, é contra o desmando. Conclua, deputado. O meu partido pode errar, mas a história do meu partido surgiu daqueles que nunca tiveram vez, nunca tiveram voz, e que começaram a construir a tua própria história com tua própria cara. Conclua, deputado, por favor. A única propriedade que eu carrego é o meu próprio corpo. A única. E a única morada, que é uma morada compulsória, como diz o poeta, eu moro dentro de mim mesmo. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado João de Deus. Senhor presidente, eu fui citado pelo nobre deputado Cafu, gostaria de ter o direito de resposta. Vou verificar as notas taquigráficas, que eu não estava atento Pela ordem, senhor a presidente. falação, e vou verificar as notas taquigráficas e, se proceder, darei o direito de resposta. Eu Com a palavra, também fui deputado. citado pelo nobre deputado Cafu e gostaria de ter o direito de resposta. Da mesma forma, vou verificar as notas taquigráficas e, se procedente, darei o direito de resposta. Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado José Edmar. Vai pela ordem. Tá? Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado José Edmar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Pois é.
Primeiramente, eu gostaria de traçar a minha visão sobre a crise institucional que está na Polícia Militar e quero aqui de público hipotecar o meu apoio restrito às atitudes, à ação tomada pelo deputado João de Deus. Entendo que ele, como oriundo daquela corporação, não pode de modo algum deixar que as coisas continuem como estão. As suas reivindicações, e até certo ponto, bastante moderadas, têm todo o nosso apoio. Quero aqui deixar claro essa posição. Alguma coisa tem que ser feita. Alguma providência tem que ter sido tomada. Nós já estamos cansados de pedir os postos policiais comunitários desde o governo passado. E eles não são instalados. O reaparelhamento da polícia tem que ser feito. O problema de habitabilidade dos policiais militares tem que ser atendido. O problema do fardamento. E aí, o regulamento disciplinar da polícia também tem que ser discutido, rediscutido. Não é possível mais viver com um regulamento nos moldes da época da ditadura. Portanto, as atitudes do deputado João de Deus não estão além da necessidade de reivindicar, brigar pela classe que o colocou aqui nessa casa. Quero fazer aqui o pedido ao líder do governo. Hoje estive de manhã na comunidade rural de agro-urbano e queria pedir ao deputado Cafu que intercedesse junto à Terra Cap para que buscasse uma solução de regularização daquele pessoal que perderam as suas terras por processo de desapropriação e que estão agora, nesse momento, impedidos de trabalhar porque não foi regularizada a sua situação. Quero aproveitar a presença da senhora administradora do Paranoá e pedir a ela também que inicie imediatamente, pelo menos, a limpeza da cidade do Paranoá, visto que se encontra completamente abandonado. Quero pedir também ao líder do governo que interceda junto à administração regional do Riacho Fundo, para que, pelo menos, os telefones da administração regional sejam desbloqueados da Telebrasília, que estão bloqueados na Telebrasília a pedido do administrador. E que tal fato jamais entendi ser feito um bloqueio de um telefone público a pedido do administrador regional. Por fim, quero reportar-me aqui sobre a lei, sobre o projeto de lei número 91 e 95, que, de certo modo, tramita nessa casa e com a devida necessidade de tramitação pausada, calma, acolhendo emendas dos senhores parlamentares. E, nesse momento, eu gostaria de pedir, principalmente ao deputado Daniel Marques, que apresenta nesse dia de hoje uma moção, que ao invés da moção apresente emenda ao projeto que tramita nessa casa. Porque a moção nada mais é do que pedir providência ao Executivo. Mas nós podemos fazer com que a lei seja cumprida pelo Executivo. E podemos fazer isso através de projeto de lei, que já tramita nessa casa. Então, é totalmente desnecessária a moção, visto que nós já temos nessa casa um projeto de lei. E acho interessante que o deputado, como o deputado Daniel, como todos os outros, possam apresentar emendas para que a gente possa votar o mais urgente possível o projeto de lei que regulariza a situação de todos os trailistas que estão em Brasília. A situação dos trailistas é extremamente curiosa, senhores parlamentares. Vejam, numa mobilização eles enchem a nossa galeria com mais de 300 trailistas. Imaginem, os senhores, a quantidade de trailistas que temos na nossa cidade. São homens, são pais de famílias que estão à procura do seu trabalho, à procura do sustento da sua família. Mas, no dia a dia, vivem correndo da fiscalização das administrações regionais, da fiscalização de todos os fiscais, porque não tem a sua regulamentação. Não estamos aqui, nesse momento, responsabilizando o governo por isso, não. Mas é necessário que se encontre uma solução imediata para essa situação. Não é possível mais tanta fiscalização, tanta multa em cima dos trailistas que estão trabalhando dignamente. É necessário buscar uma solução. E é nesse sentido que estamos com o nosso projeto de lei em tramitação nessa casa.
Não estamos querendo impor nem a vontade dos estrelistas, que foram praticamente quem ficaram no meu gabinete, na pessoa do Ilmo e da pessoa dos outros diretores, que ficaram no meu gabinete dias após dias elaborando esse projeto, querendo impor à sociedade e aos senhores administradores uma posição dos estrelistas. Não. Queremos discutir uma solução que os deixe em paz, que possam resolver, que possam sustentar suas famílias dignamente. Conclua, Isso deputado, por é favor. possível. Basta que os senhores leiam o nosso projeto, que possam apresentar emenda para encontrar essa solução. Conclua, deputado, por favor. Concluo, senhor presidente, pedindo mais uma vez aos senhores parlamentares que assinem o requerimento de urgência que faço tramitar nessa casa, pedindo a votação em regime de urgência do projeto dos trailistas. E peço aos senhores trailistas também que peçam aos senhores parlamentares de que têm maior afinidade para que assinem, para que essa matéria seja votada o mais urgente possível e que os senhores possam ter a tranquilidade almejada, procurada durante todos esses anos. Muito obrigado, senhor parlamentar. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, meus amigos trailistas aqui presentes, é uma alegria muito grande conversar com vocês e dizer que nós estamos do lado de vocês. Há poucos dias, a mesa da Câmara Legislativa esteve reunida com o governador Cristóvão Buarque. Lá estava eu, deputado Zé Edmar, deputado Magela, deputado Pirineus e o deputado Peniel. E nós conversamos longamente sobre a questão dos trailers. Foi levantada a ocupação, o tempo para a ocupação, a proposta de utilização por 5 anos, foi levantada a questão da bebida, e eu fui claro na minha exposição. O trailista tem que ter assegurado o espaço para trabalhar e tem que ter a liberdade para poder investir, poder gerar empregos e poder ter o seu alvará de funcionamento permanente. Eu defendi permanência definitiva. E outra coisa, quero dizer a vocês que nós estaremos atentos aqui e haveremos de defender todos os trailistas para que continuem vendendo a cervejinha gelada lá. Eu acho que se nós não pensarmos assim, estaremos, como disse o deputado César Lacerda, deputado Luiz Estevam, estaremos aí indo contra a concepção do trailer, que é justamente uma ocupação para agregar, para criar solidariedade entre as populações das quadras, entre quadras, das satélites do plano piloto. É a geração de empregos, é a liberdade. Então nós estamos vivendo um momento de assegurar a liberdade para aqueles que querem produzir. Oxalá, se nós pudéssemos colocar mais trailers e criar mais emprego em Brasília, porque aí sim, nós estaríamos com certeza cortando a maligna raiz da perversidade, da criminalidade. Então, de fora, meus amigos, que eu quero assegurar vocês, estarei aí firme e forte, porque ajudei também no Gama, dei apoio ao administrador para que ele conseguisse liberar muitos trailers. E eu acredito nas satélites do Guará, Taguatinga, Ceilândia, plano piloto, também isso aconteceu e nós estaremos defendendo. Mas eu quero aqui falar um pouquinho da segurança pública. E quero dizer que eu sinto também, deputado João de Deus, sinto no peito também a dor de ver um companheiro ser tragado pela violência. Assistir o sepultamento e ver os jornais divulgarem com amplo espaço a onda de criminalidade. E eu acho que nós precisamos combater as causas. As causas precisam ser combatidas. Mas as causas da criminalidade não é somente a questão social, do desemprego, basicamente, que é utilizado, mas a questão social também, no que diz respeito à impunidade. Nós precisamos abrir os olhos
Porque hoje a sana incontrolável da violência, ela também é estimulada pela impunidade. São motoristas, policiais, comerciários, todos vítimas da violência. Por quê? Nós temos uma legislação criminal caduca, imprópria, ineficaz. Nós temos um modelo de política penitenciária também ultrapassada. E é preciso que as organizações deste país, a Polícia Militar, os trabalhadores, os sindicatos, comecem a cuidar também das vítimas, porque é muito fácil aqui falar em direitos humanos, combater aquele policial que executou um vagabundo. Fica todo mundo ouvindo os jornais aí e dando crédito a uma televisão americana e outras do exterior, em detrimento do real e grave quadro que nós presenciamos no país. Então, meus amigos, não é só ser defensor da pena de morte, ou mesmo do extermínio, mas é primeiro examinar uma questão que está fugindo do controle do Estado, porque esse Estado não tem se antecipado, o Estado não tem se preocupado em dar à população as condições mínimas de segurança e, sobretudo, uma discussão profunda para nós mudarmos os nossos instrumentos de combate ao crime, como também daqueles, senhor presidente, me permita que eu tenho um outro assunto a falar, eu pedi a Vossa Excelência que hoje um pouco de tolerância. Nós precisamos, senhor presidente, é justamente debater profundamente essa questão. Eu fiz um projeto de lei, e esse projeto de lei foi aprovado, não com o objetivo de resolver, de recompensar uma vida perdida, uma pensão para as vítimas, ou seja, para os dependentes das vítimas da violência. E esse projeto, deputado João de Deus, que Vossa Excelência já assegurou apoiá-lo, eu estou mandando uma outra mensagem para cá, um outro projeto, para que nós possamos aprovar e buscar, obrigar o Estado, esse Estado preguiçoso. Não é só o Cristóvão, não. Talvez ele seja vítima também, como governador, de uma política de segurança realmente atrasada. Conclua, por favor, mas, deputado. Sobretudo, senhor presidente, a necessidade de governo, Câmara, população organizada, debater a questão. Mas, senhor presidente, se eu me permite, eu quero levantar uma questão rapidamente aqui. Deputado, Vossa Excelência pode usar o grande expediente. Mais um minuto só, aproveitando que eu não voltaria no grande expediente. A questão é tão séria na justiça, que agora há pouco nós tomamos conhecimento da derrubada de casas lá na fazenda Mato Seco e Alagados, ali abaixo do Gama. Centenas de ocupantes e proprietários estão sendo escorraçados, porque o juiz de Lusiânia não tem, eu não sei por qual motivo ou por conveniência, acatado decisão do Tribunal Superior em Goiânia, que garantiu àquele pessoal, àquele povo, a permanência no local. E eles continuam demolindo as casas dos trabalhadores, senhor presidente. É uma questão que precisa, no que pese, ser do nosso vizinho estado de Goiás, mas está nos nossos limites, e eu acho que essa casa precisa também se manifestar em defesa dos ocupantes, daquelas pessoas que compraram propriedade lá na fazenda Alagado e Mato Seco e que estão agora sendo expulsos, tendo suas casas destruídas. Então, eu pedi ao presidente que também, em outra oportunidade, nós pudéssemos debater essa questão. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado Marcos Arruda. Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho aqui, em primeiro lugar, repudiar de forma veemente as colocações que foram feitas por um deputado aqui acerca da Polícia Militar do Distrito Federal, pretendendo compará-la com a Polícia Militar de outros estados. Deputado, antes de fazer essa triste e injusta comparação, procure conhecer a realidade dos homens e da disciplina que constitui a Polícia Militar do Distrito Federal. A PM do DF é exemplo de dedicação, de abnegação, de competência. E eu cumprimento aqui o deputado João de Deus, porque nada mais digno para um parlamentar
do que assumir a defesa intransigente daqueles que o elegeram. E esse tem sido o comportamento do deputado João de Deus na defesa da honra e da dignidade do trabalho dos policiais militares. O soldado José Ribamar dos Santos, que foi assassinado no sábado à noite, ele estava de folga. Não era o horário de trabalho dele. Ele presenciou um assalto. Ele foi até a casa dele, viu a filha dele de 3 anos, se despediu da mulher grávida, pegou uma arma e foi defender a sociedade. Ele não sabia que ele estava se despedindo da mulher e da filha para sempre. Mas esse homem merecia uma medalha, como outros policiais militares que perderam a vida para defender vocês, para defender a todos nós. A atitude dele merecia ser elogiada por todos os deputados dessa casa. Este homem é um herói. A filha dele e a mulher grávida e o filho que vai nascer e que ele nem chegou a conhecer, nunca mais o terão de volta. Mas exemplos de dignidade e de amor ao trabalho como o dele, sem dúvida alguma, devem servir de exemplo e de comportamento para todos nós e para os filhos de todos nós. Eu lamento não poder cumprimentar um homem vivo, mas quero aqui cumprimentar a família do soldado, quero cumprimentar esses filhos, que terão a vida inteira orgulho do seu pai. É mínimo o número de soldados da Polícia Militar punido por não cumprir o seu dever. Quiçá, quem dera, que a polícia de todo o Brasil e até a polícia americana tivesse um nível de comportamento comparável à PM do Distrito Federal, tendo condições de trabalho tão ruins e tão difíceis. O policial militar hoje é o ser mais inseguro da nossa sociedade, porque ele é o primeiro alvo do bandido e ele está sempre em posição de desvantagem, porque o armamento que ele possui não tem comparação com o nível de sofisticação do armamento do bandido que ameaça a todos nós. Portanto, eu quero lhe dar os parabéns, deputado. Continue defendendo a PM, porque todos nós, Brasília precisa muito da nossa polícia militar. E todos nós estamos juntos com o companheiro João de Deus na defesa da dignidade do trabalho dos policiais militares. Eu gostaria de dar mais uma notícia aqui para todos aqueles aposentados, todos aqueles servidores do GDF que estiveram aqui hoje querendo saber em que dia vai ser votado o projeto que eu apresentei, que restabelece os direitos injustamente confiscados pelo governo do Distrito Federal da chamada Lei dos Quintos. O projeto não entrou hoje em votação, mas ele vai entrar, porque o governo vergonhosamente reeditou o decreto que tinha tratado a todos vocês com injustiça, mas não mudou nada. Ele reeditou porque foi mudada a medida provisória federal. E eu lembro ao governador que ele não pode legislar por medida provisória nem por decreto. A lei orgânica do Distrito Federal não permite isso. Portanto, para fazer o que ele pretende fazer, teria que ter tido a aprovação desta casa. E eu tenho certeza que esta casa nunca vai se colocar contra o direito adquirido dos aposentados e dos servidores do GDF. Eu tenho certeza que esta casa vai se colocar a favor do meu projeto, que não concede nada, simplesmente impedem que furtem do bolso do aposentado, do servidor, aquilo que ele fez direito, com anos de dedicação e de sacrifício. Mais uma informação, eu quero dizer aos companheiros aqui dos quiosques e dos trailers, que eu apresentei aqui no dia 1º, no dia 2 de fevereiro, primeiro dia do nosso trabalho legislativo, um projeto de grande importância para vocês. Porque além do direito ao trabalho, vocês precisam ter acesso ao financiamento. Por que o grande empresário tem o direito de ir ao banco e tirar dinheiro para financiar o seu estoque? Por quê? E por que o dono do quiosque, por que o dono do trailer não tem esse direito? Pois com a aprovação do meu projeto, vocês vão ter esse direito. E mais do que isso, vão ter esse direito ao financiamento a um juro muito mais barato do que aquele que é pago pelos demais empresários do Distrito Federal. Está aqui o meu projeto de lei, é o projeto número 37/95, que destina 70%, perfeitamente, 70% dos recursos do Fundef, que são um recurso a juro muito barato, para financiar vocês, os donos de quiosques, os donos de trailers e os feirantes do Distrito Federal.
Tendo encerrado o comunicado de parlamentares, passamos à ordem do dia. Solicito, inicialmente esclareço que a ordem do dia é composta de 4 itens. O item 2 e o item 3 foram repetidos, razão pela qual fica cancelado o item 3. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Rainha. Eu solicitei à mesa o direito de resposta e gostaria de saber se Vossa Excelência já Deputado, tem. como de costume, vai ser respondido oportunamente. A presidência só vai responder quando tiver as notas taquigráficas em mãos. É assim que a gente tem procedido sempre. E em qualquer momento da sessão, se procedente o pedido de direito de resposta, será concedido. Então, peço a Vossa Excelência que aguarde que no momento oportuno, quando nós tivermos as notas taquigráficas em mãos, eu responderei à questão de ordem de Vossa Excelência e do deputado João de Deus. Continuo pacientemente aguardando. Por favor. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Item número 1. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1517 de 94, que fixa nova estrutura para a Procuradoria-Geral do Distrito Federal e dá outras providências, de autoria do Executivo Local. Relator, deputado Renato Rainha. Solicito ao senhor deputado José Edmar que assuma a presidência. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura do primeiro item da ordem do dia. Sendo comunicado que já foi feita a leitura, eu coloco em discussão. Convido o deputado Renato Rainha para fazer o relatório pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, nobres parlamentares, relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei 1517 de 94, que fixa nova estrutura para a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, cria cargos e dá outras providências. Com a mensagem número 366, de 28 de dezembro de 1994, o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal comunica à presidência desta Casa que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, ao sancionar o projeto de lei 1517 de 94, transformado na Lei 822, de 26 de dezembro de 1994, opôs veto parcial à referida proposição, incidente sobre o artigo 6º, a seguir transcrito, abre aspas, artigo 6º, fica vedado o exercício da advocacia fora das atribuições funcionais aos integrantes das carreiras de procurador do Distrito Federal, de procurador autárquico, de procurador fundacional e da categoria funcional de assistente jurídico do Distrito Federal, feche aspas. Justifica-se a manutenção do veto do ex-governador ao artigo 6º do projeto número 1517 de 94, pois esse diploma normativo, ao proibir o exercício da advocacia privada pelos procuradores do Distrito Federal, sem ressalvar a situação jurídica dos atuais servidores,
acabou por malferir o texto constitucional, bem como a lei orgânica local. Com efeito, os procuradores do DF podem, por força da legislação em vigor, advogar. Aliás, desde a criação daquele órgão é assim, e hoje, por maior razão, a advocacia dos procuradores é exercida na medida em que o próprio novo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei Federal, número 8.906 de 94, lhes confere expressamente esta prerrogativa. Por sua vez, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 36, reza que, abre aspas, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, feche aspas. Destarte, é de todo conveniente que, em um momento de transição, onde se procura dar outra disciplina administrativa a uma categoria individualizada de servidores, fique ressalvado o direito dos atuais procuradores de advogar. A ressalva do direito adquirido, de fato, é sobremaneira utilizada na implantação de um novo regime jurídico no qual se estabeleçam relações entre o Estado e seus servidores. Tome-se, por exemplo, o ocorrido com os procuradores da República, os quais tiveram garantido o seu direito de advogar por força do mesmo texto constitucional que proibia o exercício dos membros do Ministério Público, ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 29, parágrafo 3º. De outra parte, as constituições estaduais, posteriores à Carta Magna de 1988, ao vedarem a advocacia por procuradores de Estado, fizeram todas expressa ressalva do direito adquirido daqueles que tenham sido empossados até a data das respectivas promulgações. Senhor deputado, devo chamar a atenção de Vossa Excelência para informá-lo que no veto, Vossa Excelência deve apenas fazer o relatório. O seu parecer não deve ser emitido. Eu estou lendo o relatório, nobre Não, mas presidente. o relatório de Vossa Excelência está sendo imbuído do seu parecer. Não, O relatório eu estou- só deve ser feito, o relatório, no caso do veto, deve ser somente sobre o parecer, deve ser lido o relatório sobre o parecer, sobre o veto do senhor governador. É exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou lendo o relatório sobre o veto parcial. Vossa Excelência está emitindo um parecer. Não, eu estou lendo o relatório. Estou fundamentando o meu relatório. Só que o relatório, além de ser lido, ele está sendo fundamentado. Eu estou procurando, em todas as leituras do meu relatório, fundamentá-los nas leis vigentes e na Constituição, e na jurisprudência, e na opinião de doutrinadores da área jurídica. E eu quero continuar, estou acabando. Peço permissão a Vossa Excelência para terminar meu relatório. Se Vossa Excelência está terminando, eu peço a Vossa Excelência que conclua, mas que se restrinja simplesmente ao relatório. Eu estou, desde o momento, senhor presidente, me restringindo ao relatório, e continuo. A promulgação sem ressalva implicará certamente em ofensa ao princípio da isonomia, que assegura tratamento igualitário aos servidores públicos. A par dessa mácula de natureza constitucional, o artigo legal vetado ofende, da mesma forma, comando normativo esculpido na lei orgânica do DF. É que, por exemplo, mandamento do seu artigo 75, parágrafo único, inciso 3, a matéria refere ao regime jurídico dos procuradores do DF e dos integrantes do sistema jurídico. Só pode ser tratada por legislação complementar, não podendo a lei ordinária de reestruturação administrativa dispor sobre direitos, vedações e garantias da indigitada categoria profissional. Assim, já que o artigo vetado não se compadece com a expressa disposição constitucional e ainda se apresenta tecnicamente imperfeito, impõe-se a manutenção do veto ora em apreciação para o fim de ressalvar-se a rigidez desse processo legislativo e a estabilidade das relações jurídicas administrativas envolvendo o Distrito Federal e seus procuradores. Esse é o relatório. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, em nome do Bloco Parlamentar Independente, nós acompanhamos o relator, mantendo, portanto, o veto.
Senhor Com a palavra, presidente, deputado pela Pedro ordem, Pacheco. eu gostaria, senhor presidente, de levantar um questionamento aqui, mais por uma questão didática até. Com a palavra, senhor. O regimento da Câmara Legislativa é muito claro, no artigo 180, quando fala do veto, estabelece no inciso 6º a exposição da comissão que examina o veto sem se manifestar contra ou a favor. O que nós percebemos no parecer do relator, embora bem intencionado, é que ele já encaminhou a decisão, inclusive sugerindo uma posição para o próprio plenário. O veto não é como uma manifestação de uma matéria qualquer. O relatório do veto deve simplesmente se limitar a fazer um histórico do andamento da matéria na Câmara Legislativa. E eu creio que é preciso verificar se o relatório do senhor relator, nesse caso, não transigiu, e aí eu deixo a critério de Vossa Excelência analisar, o preceituado no regimento interno da Câmara Legislativa, quando ele manifesta explicitamente a sua opinião em torno da matéria, o que fere o regimento da Câmara. Senhor deputado, entendo perfeitamente as suas colocações, foi nesse termo que chamei a atenção do senhor relator, e entendo por prejudicado o relator. Peço ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Estevão, que, no caso de querer manter o relator, peça que seja refeito o relatório do veto. Ou, no caso, nomeie um outro relator para que se possa relatar o veto dentro do regimento da Casa. Com a palavra, deputado Odilon Aires. Questão de ordem. Com a palavra, deputado Geraldo Magela. Eu quero alertar a Vossa Excelência que, se o parecer tiver que ser refeito, não pode iniciar a discussão. Não, eu quero deixar o seguinte: o deputado Odilon Aires me pediu questão de ordem. No caso, questão de ordem, eu estou abrindo questão de ordem ao deputado Odilon Aires, me entendendo referir-se ao mesmo assunto. Tá certo. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar aqui, em nome do meu partido, e que nós temos hoje, já estamos 11 horas e 15 minutos, 11 horas e 14 minutos, com essa galeria lotada, e nós precisamos resolver essa questão urgente para que também possamos atender aquele povo que está ali em busca da justiça para Brasília. Mas queria também prestar aqui uma homenagem ao Rogério Leite Chaves, que está aqui, foi servidor desta casa por concurso público, foi da assessoria jurídica, passou depois para o Banco Central, também na assessoria jurídica do Banco Central, e hoje é o nobre procurador do Distrito Federal. E da forma como está a proposta do nosso nobre deputado Geraldo Magela, com relação ao ponto de vista dele, no tocante a essa discussão, nós estamos prejudicando um direito adquirido e um direito extensivo do Ministério Público que já pratica essa atividade jurídica de advocacia. Portanto, eu sou a favor de manter o veto e que vote urgentemente essa matéria de acordo com o original do veto para atender este povo que está aqui, deixando a Procuradoria para ouvir atentamente a cada deputado. Muito obrigado. Senhor deputado, devo chamar a atenção dos senhores deputados que o assunto em discussão, se Vossas Excelências quiserem pedir questão de ordem quanto à deliberação tomada, eu concedo. Mas, logicamente, não abrirei espaço para uma questão de ordem ser proferida suas opiniões a favor ou contra. Senhor presidente, eu desejo dizer ao novo presidente que o relatório apresentado pelo novo deputado Geraldo Rainha, no que pese ter se colocado ele, se posicionado a favor do veto, eu acredito que simplesmente o deputado ele pode refazer o relatório sem alterar a discussão de mérito. Não altera nada. Então podemos votar. Simplesmente, como é pro forma, ele vai só transcrever os motivos, não altera nada, de maneira que esse veto pode ser votado agora, independentemente de se ter que aguardar a confecção de outro relatório.
Senhor deputado, a decisão da mesa foi convocar o senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senhor deputado Luiz Estevão, para que procedesse o encaminhamento necessário para que pudesse votar. Com a palavra, o deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, quero comunicar a Vossa Excelência que mantém o relator, que vai proferir o seu novo relatório, por favor. Com a palavra, o deputado Renato Rainha. Senhor presidente, senhores deputados, no sentido de agilizar e não discutir questão de ordem, eu passo a ler, então, o novo relatório. Relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei 15.1794, que fixa a nova estrutura para a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, cria cargos e dá outras providências. Com a mensagem número 366, de 28 de dezembro de 1994, o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal comunica à presidência dessa Casa que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 74 da Lei Orgânica do DF, ao sancionar o projeto de lei 1517/94, transformado na lei 822, de 26 de dezembro de 1994, opôs veto parcial referido à proposição incidente sobre o artigo 6º, a seguir transcrito. Artigo 6º. Fica vedado o exercício da advocacia fora das atribuições funcionais aos integrantes das carreiras de procurador do Distrito Federal, de procurador autárquico, de procurador fundacional e da categoria fundacional de assistente jurídico do Distrito Federal. Justificou-se o senhor governador na manutenção e na oposição do veto do ex-governador ao artigo 6º do projeto 1517, pois esse diploma normativo, ao proibir o exercício da advocacia privada pelos procuradores, sem ressalvar a situação jurídica dos atuais servidores, acabou por malferir o texto constitucional, bem como a lei orgânica local. Esta foi a justificativa do ex-governador sobre o veto. É o relatório. Em discussão. Com a palavra, o deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, essa discussão da advocacia dos procuradores do Distrito Federal vem de uma polêmica desde a lei orgânica. E eu me lembro perfeitamente que naquele momento nós debatemos muito e muito esta questão da advocacia. E eu defendi nesta casa a unificação do sistema jurídico do Distrito Federal, onde nós pudéssemos dar aos procuradores garantias e exigir deles a retribuição. Naquele momento, infelizmente, os acordos não prosperaram e nós tivemos que limitar o texto da lei orgânica a poucos artigos que tratavam desta questão, mas que exigia que o governo remetesse a esta Casa a lei orgânica da Procuradoria, onde o debate sobre a advocacia pudesse ser realizado. Infelizmente, até hoje, esta lei não chegou a esta Casa, esta proposta, ou melhor dizendo. E nós fomos surpreendidos ao final da legislatura passada com uma votação de última hora, onde a lei da Procuradoria, não a lei orgânica, mas uma lei que reestruturava a Procuradoria, colocava o impedimento da advocacia e dizia que se garantiria o direito adquirido. Aquela discussão não foi feita como deveria ser feita. Aquela questão veio de forma colocada num artigo de um projeto que não se discutia fundamentalmente a questão central. Eu tenho reiteradas vezes dito que sou contra a advocacia dos procuradores. Sou contra, tenho defendido isso, tenho colocado os meus argumentos em todos os momentos. Mas há poucos dias recebi diversos procuradores e principalmente a direção da Associação dos Procuradores, que temos a honra também de receber hoje. E coloquei claramente que aceitaria discutir a questão do direito adquirido, porque a questão do direito adquirido, para nós, principalmente que temos tradição de defender a democracia, ela deve ser colocada no seu devido lugar. Esta questão, para mim, não é uma questão de princípio, não é uma questão em que
eu tenha que votar exatamente do mesmo jeito sempre, mas eu quero fazer esse debate de forma muito clara, porque, afinal de contas, os procuradores são advogados do Estado e têm, na minha visão, que dedicar exclusivamente a este trabalho. Tem que ter a remuneração justa para esta função, tem que ter as garantias para esta função. E este debate é que precisa ser feito, sem escamotear. Eu fui informado que, infelizmente, alguns procuradores visitaram alguns gabinetes dizendo que era uma questão pessoal do deputado Magela contra os procuradores, o que é uma questão muito pequena e que não merece nem considerações maiores, porque fazer política ou fazer considerações a partir dessas observações realmente é muito pequeno. Eu quero fazer este debate. Eu até disse ao doutor Eduardo que aceitava fazer essa discussão e que não foi feita no final da legislatura passada, porque a lei de reestruturação da Procuradoria chegou no último dia, parece que numa convocação extraordinária, não me lembro bem, e foi votada numa sessão extraordinária sem muito debate. A emenda que foi feita e que foi aprovada, pelo que me consta, foi aprovada por 18 deputados. Foi aprovada por deputados que hoje ainda têm assento aqui. Eu até aceito discutir esta questão melhor e mais aprofundadamente, e não só entre os deputados e os procuradores, porque essa não é uma questão que interessa ao deputado A, B ou C, e nem aos procuradores. É uma questão que interessa à sociedade do Distrito Federal de saber que os seus advogados, os seus procuradores, podem ou não ter escritórios particulares, ou individuais ou em sociedade, que muitas vezes advogam contra o próprio Estado. Contra o próprio Estado. Então é preciso que isso se esclareça e que a própria sociedade discuta isso de forma muito clara. Talvez o melhor momento para se fazer esse debate seja exatamente na discussão da lei orgânica, mas que ela não chegue para votação apressada, para que ela não demore a vir e que se queira votar em sessões extraordinárias ou em sessões que não se pode aprofundar o debate. Eu quero fazer esse debate não é apenas com os procuradores, não é apenas com os deputados. Esse debate tem que ser feito com a sociedade. Esse debate tem que ser público. Esse debate tem que ser transparente, porque eu sei que há controvérsias dentre os próprios procuradores. Há procuradores que entendem que devem ter o direito da advocacia, e há outros que entendem diferentemente. O que não pode é ser analisado como uma questão de interesse particular, e eu sei que a maioria dos procuradores também não tem, principalmente aqueles que defendem o direito da advocacia. Senhor deputado, o seu tempo está esgotado. Já concluído, não defendem por interesse próprio, defendem porque têm uma convicção, e esta convicção é exposta de forma muito clara, e que nós temos que respeitar, portanto, a opinião dessas pessoas, e temos que considerá-la. De forma que eu quero pedir à Associação dos Procuradores, ao sindicato e a todos os procuradores, que esse debate seja feito até antes da remessa da lei, incluindo o Executivo, os procuradores e incluindo o Legislativo, mas também incluindo a sociedade. Eu acredito que a manutenção do veto hoje propicia que esse debate seja feito. Ele vai fazer obrigatoriamente com que esse debate aconteça. E nós queremos que esse debate aconteça. Queremos com que ele, de fato, venha à tona para que nós possamos efetivamente decidir qual a melhor forma de organizar, não simplesmente a Procuradoria do Distrito Federal, mas como organizar o Distrito Federal. E aí inclui-se uma das parcelas da organização do Estado, que é a Procuradoria. Quero dizer, senhor presidente, para concluir e deixar absolutamente transparente que vou votar pela derrubada do veto por uma questão política, mas que entendo
que, se o veto vier a ser mantido, nós teremos espaço para discutir na lei orgânica que há de vir para esta casa a regulamentação dessa questão. Muito obrigado. Gostaria de chamar a atenção da taquigrafia desta casa para retirar dos anais desta casa a primeira parte do relatório do deputado Renato Rainha e fazer constar somente a segunda parte. Devolvo a presidência da casa ao deputado Geraldo Magela. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Renato Rainha. Foi determinada a retirada pelo presidente da primeira parte do meu relatório e a manutenção da segunda. Gostaria de dizer que foram dois relatórios distintos, então deve-se retirar o primeiro relatório e se manter o segundo relatório. De acordo com a ordem levantada por Vossa Excelência, mantém o segundo relatório e desconsidera-se o primeiro. Concedo a palavra para discussão ao excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhores deputados, quero me posicionar a favor da manutenção do veto proposto ao presente projeto. E faço isso porque o veto garante um direito adquirido pelos procuradores do Distrito Federal. Mas vou mais além. Eu quero registrar que eu, pessoalmente, defendo que ainda para o futuro que os procuradores possam advogar. Porque considero que com essa proibição nós correremos o risco de perder grande parte dos procuradores, hoje no quadro da Procuradoria, extremamente competentes e que dão, de forma significativa, a qualidade ao serviço prestado na defesa como advogados do Distrito Federal. E quero dizer que naqueles estados onde foi proibida a advocacia por parte da Procuradoria, não resultou numa melhoria desse tipo de serviço, o que torna esse argumento falacioso. Então, gostaria de registrar a minha posição pela manutenção do veto do governador. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, fui incumbido ontem de presidir o processo que sabatinou o indicado pelo governador Cristóvão Buarque ao exercício do cargo de Procurador-Geral do Distrito Federal, o doutor Marcelo Alencar de Araújo. Nosso partido, o Partido Progressista, já tinha assumido uma posição em relação à manutenção do veto do ex-governador Joaquim Roriz. Mas eu tive o cuidado ontem de ouvir, antes de anunciar a posição do nosso partido, qual era a posição sobre esse assunto daquele procurador escolhido pelo governador para ser o titular da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. E reputo, evidentemente, que a opinião do procurador acerca do desempenho dos seus colegas é muito mais consistente, muito mais fundamentada e muito mais próxima da verdade do que aquelas dúvidas manifestadas pelo presidente da casa aqui há poucos minutos. E qual foi a opinião do elemento escolhido pelo governador Cristóvão Buarque acerca do veto ao direito dos procuradores de exercerem a advocacia? De maneira conclusiva, enfática, sem titubear, ele disse que era a favor de que os procuradores exercessem a advocacia, já que isso, comprovadamente na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, havia demonstrado o melhoramento do desempenho desses mesmos procuradores, já que permitia que eles atuassem numa gama maior do campo jurídico, com isso, oxigenando o seu saber e aumentando o nível de serviço prestado à Procuradoria.
Isso me deu uma grande tranquilidade, porque, como eu disse aqui várias vezes, o nosso partido, o Partido Progressista, faz oposição com responsabilidade. E fiquei muito feliz de saber que a opinião do nosso partido, referendada aqui por outros companheiros e também pelo Bloco Independente, é apoiada justamente por aquele escolhido pelo governador do seu partido para presidir, para conduzir a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Portanto, quero confirmar aquilo que já havia anunciado antes, que o Partido Progressista está absolutamente fechado com a manutenção do veto do governador Joaquim Roriz. Conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acredito que essa tribuna é o lugar mais apropriado para a discussão dos temas relevantes que dizem respeito à vida do Distrito Federal. E acredito que devem se manifestar aqui opiniões no campo das ideias. E eu gostaria, sem contestar, entrar no mérito pessoal de cada uma das afirmações colocadas anteriormente, trazer algumas considerações que provavelmente sejam desconhecidas de alguns parlamentares desta casa, mesmo porque, à época, esses deputados não eram deputados distritais. Quando da aprovação da lei orgânica, um dos temas que suscitou uma polêmica mais acirrada foi exatamente o tema da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Porque havia, e eu acho absolutamente natural, grupos que vieram à Câmara Legislativa com o interesse de defender determinadas posições que entendiam ser as mais apropriadas para suas categorias profissionais. E entre esses grupos, incluía-se grupo representado pelos procuradores. Havia, naquela ocasião, duas questões mais relevantes em discussão. A primeira era a isonomia de tratamento do ponto de vista salarial entre os procuradores federais, o que daria, por assim dizer, um salário equiparado aos que prestam esse serviço à União. A outra questão que se discutia era a possibilidade de advocar. E nós, então, entendemos, em conversas que foram desenvolvidas, que não dava para conceder os dois institutos. Inclusive, havia um acordo de que ou se concedia a isonomia ou se concedia a possibilidade de advocacia. E naquela ocasião, no entanto, embora o nosso relatório constasse o tratamento da isonomia, não foi possível prevalecer na votação final e não houve, portanto, nem a questão da advocacia e nem da própria isonomia assegurados na lei orgânica. Bom, em seguida, atendendo o preceito da própria lei orgânica, ela está de cabeça para baixo aqui porque houve uma falha de impressão, não é que eu não estou sabendo ler não, só para alertar. Diz assim, que num prazo de 90 dias será enviada à Câmara Legislativa a lei orgânica dispondo sobre essa questão. Ora, essa lei chegou à Câmara Legislativa, mas sequer foi votada. E eu concordo plenamente que um instrumento correto para se discutir essa questão é a lei orgânica da Procuradoria. Por quê? Porque em se discutir uma questão de relevância como esta, em um projeto, vou concluir, senhor presidente, enviado de uma maneira, no mínimo, complexa aqui no final dessa legislatura passada, que inclusive, por decisão soberana desta casa, entendeu da necessidade de alterá-lo, com os votos, inclusive, dos deputados do PP, que hoje estão dizendo que vão votar contra aquilo que já votaram antes. Por quê? Porque o momento oportuno de se discutir essa questão é exatamente quando do envio desta mensagem ou quando da votação desta mensagem na Câmara Legislativa. A manutenção desse veto não significaria, a priori, que ninguém é a favor ou contra. Eu acho que o que tem que ser tratado aqui é se esse é o momento específico para se aprovar. Eu acho até que o corporativismo poderia até criar esse espaço para se aprovar logo o que tem que ser feito, mas eu acho que tem outras questões
que vão ter que ser analisadas com profundidade.